Do Senhor, sou missionário servo Roberto. Esses dias eu vi um vídeo de um pregador protestante degrinindo, sentando o rei nas imagens. Eles usam muito essa tática. Êxodo 20, eles pregam o mandamento 4. Não fará para ti escultura nem figura alguma do que está em cima no céu, ou embaixo, e sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante delas, e não lhe prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais, nos filhos, nos netos e nos bisnetos daquele que me odeia. Isso aqui, o povo, quando foi libertado ali da escravidão, ali do egípcio, quem cultuava imagem de deuses pagãos, imagem de animais, divindade, o faraó ele se graduava o próprio Deus. Mas eles catam esse único versículo para assentar o rei na igreja católica. Olha lá, vocês católicos têm imagem, escultura, se prostra diante dela, presta culto. O Senhor está falando aqui imagens que ele não mandou fazer, imagem do povo pagão. E dando um mandamento para o povo israelita, para o seu povo, não buscar a tradição lá daquele egípcio lá que eles foram libertados, que cultuava, que fazia macumba, feitiçaria, etc. E Deus está falando, só você entender esse versículo todo, você tem que dar o mandamento 3. Não fará para ti, não terá outro Deus diante de minha face. Deuses. Imagem não é Deus, imagem não é divindade. Tanto aqui para calar a boca desses irmãos, desses incrédulos, desses hereges que, de vez de pregar a palavra, de vez de pregar o evangelho, buscar a tradição, não catar só um único versículo e sentar o rei na igreja católica. Como vai dizer em Salmo 13 na Bíblia Ave Maria, Salmo 115 ali. Eles usam muito também aquele contexto para degrinir, para sentar o rei. Aquele católico que não conhece cai nessa tática. Cai nesse único mandamento que ele prega distorcidamente, esquece de pregar o mandamento 3, falando deuses pagão, deuses, divindades. E Deus usou imagens. Se você catar o texto aqui, Êxodo 20 ali, tem os mandamentos. Agora, se você catar Êxodo 25:18, Deus faz imagem, fará 2 querubins de ouro, eu fará de ouro batido nas duas extremidades da tampa, uma de um lado, outro de outro lado. Aí você já tem a base de que imagem que Deus está falando. Querubins, 2 querubins é uma imagem. E no meio dos 2 querubins, Êxodo 25:22, Deus falava com Moisés, dava um mandamento com Moisés. Os tabernáculos, Êxodo 26:1, ali, quando estava construindo o tabernáculo, tinha uma imagem de um querubim. O templo do rei Salomão, 1 Reis 6, ali foi cheio de imagens. Êxodo 32 ali fala de bezerro, porque quem marchava à frente do povo era Deus. O povo, quando Moisés subiu para ter a revelação dos 10 mandamentos, o povo se corromperam. Deixou Deus de lado, colocou uma imagem feitos de brinco, etc. Colocou à frente de Deus. Por isso que Deus se juriou, ficou zangado. 10ª vez que seu povo já se corromperam. Está adorando até bezerro. Está prestando culto até bezerro. Olha só que interessante. E quando construiu o templo do rei Salomão, ali tinha bezerro, tinha boi. Por que Deus não proibiu? Porque o único foco é adoração. Deus lá em Números 21, 8 e 9, quando Moisés fez uma serpente, aquele povo que olhava para a serpente era curado. Você está entendendo? É fácil criticar, catar só um único versículo e ter uso pessoal da palavra. Isso a Bíblia proíbe também em 2 Pedro 20. Não podemos ter uso pessoal, interpretação pessoal. A interpretação é da igreja. Nós católicos não temos uso pessoal. Nós temos o quê? Nós católicos temos a Bíblia para entender, não para ter uso pessoal. Não há católico que não lê a Bíblia. Aquele verdadeiro católico é que lê a Bíblia. Tem católico que não lê a Bíblia, meu irmão. Por isso que cai nessas táticas desses protestantes. Só um único versículo já degrinda a sua fé. Que Deus usou de imagem. Via sacra. Não imagem pagã de Deus, de divindade, não. Uma única imagem é para levar você a Deus. Quem levava aquela serpente, quem curava? A serpente não, meu irmão. Aquela serpente, o povo olhava para aquela serpente que Moisés fez.
O povo lembrava do mandamento. Quando o povo via a Arca da Aliança, o povo lembrava da aliança de Deus. É isso que é uma imagem. Eu não tenho como uma imagem como um meio de adoração, um meio de culto, como vai dizer os nossos irmãos protestantes que diz que eles querem ter autoridade, ele quer ser o Papa, ele quer ser, ele quer interpretar a Bíblia. A Bíblia, isso também a Bíblia condena, que a interpretação é da igreja. Coluna, sustentáculo da verdade. Aquele que não está na coluna, no sustentáculo da verdade, prega mentira, pega essas heresias contra a igreja, difamando, caluniando, para tirar a sua fé. Só o único versículo o cara faz um estrago. Ah lá, vocês católicos estão adorando imagem, ah lá, irmão. Se você catar o texto todo em Êxodo, se você ler o Êxodo todo, você vai saber de que Deus está falando. Em 1 Reis, 2 Reis, você vai falar vai saber do que Deus está falando. Belzebu, etc. Para você entender do que Deus está falando, que imagem e ídolos é esse. Glória a Deus, aleluia. Não cai nessas táticas não, meu irmão. Não tenha uso pessoal da Bíblia. Tenta entender a Bíblia. A igreja nos ensina isso. A gente poder entender a Bíblia e pregar do jeito certo. E só quem for enviado foi os apóstolos, João 20, 21. Romanos 10, 15. Como pregarão se não foram enviados? Glória a Deus, aleluia. Aquele que não for enviado faz o que quer, faz essas bardainas aqui, tira até o 7º livro que Martinho Lutero tirou. Glória a Deus, aleluia.